Como é que você vê essa dicotomia entre consumidor e cidadão? Bom, a cidadania ela não pode se confundir com a noção de consumidor, porque a noção de cidadania é a noção é o que nos faz plenos enquanto sujeitos políticos. Então, o fato, no país que nós vivemos, por exemplo, nós temos milhões de pessoas passando fome, outros tantos desempregados, e isso é negação de condição humana e é negação de condição de ser cidadão. Eles vão votar, provavelmente, mas qual é a cidadania dessas pessoas? Qual é o lugar do ponto de vista em que eles são assistidos? Então, se fosse tão automática a transferência, ser cidadão, ser consumidor, a lógica de consumir, se ele fosse tão mais importante ou a única regra, então vamos jogar dinheiro na mão de todo mundo, que todo mundo consome ao mesmo tempo. Por que não? Então, nós temos aqui uma situação um tanto quanto complexa, porque se todos consomem os mesmos produtos e estão partilhando os mesmos sistemas, você sabe que também esse produto perde o seu valor, né? Então, é óbvio que aí perpassa questões e escolhas econômicas bastante complexas, ou teorias mais complexas do que a gente está conversando aqui, mas, primeiro, democracia e cidadania não se confundem com o mercado consumidor. Porque quando ela for restrita a isso, significa que nós estamos falando de um público muito pequeno e de que aquilo que não resulta em utilidade econômica não tem sentido viver. E aí precisamos recuperar alguns princípios, né, princípios humanistas, princípios que envolvem a ideia de respeito ao outro na condição em que o outro é, na condição em que essas pessoas são. Então, a construção de uma lógica que perpassa a empatia. Então, é evidente que a questão do movimento negro nos Estados Unidos não é tornar-se consumidor, eles já são consumidores naquele país. Né? Num país rico, e obviamente que tem desigualdades, eles são consumidores com menor poder, menor barganha do que outros, mas se formos pensar por essa lógica, nós estamos falando de um país em que praticamente todo mundo participa da lógica do mercado, consome. Diferente de países como o nosso, ou de países ainda muito mais pobres do que o nosso. A questão ali é mais ampla do que isso. Talvez o que nós pudéssemos inverter é o fato deles serem consumidores pode potencializar o aperfeiçoamento da democracia, porque eles exercem um outro tipo de pressão, como, por exemplo, o próprio movimento gay, né, que muitas vezes se fala do pink money, que ajudou a construir, ou de pelo menos legitimar escolhas, ou pelo menos a aceitação da população LGBTQI nos últimos tempos. Se a gente olha o que era o comportamento de ser gay nos anos 60, anos 70, 80, 2000, 2020, temos mudanças. Continua a existir preconceito? É evidente que sim, mas ele é menor. Eu acho que o que nós podemos pensar, não sei se estamos fugindo do tema aqui da conversa, mas é que todas as vezes que nós conseguimos conviver na pluralidade, na diversidade desta mesma sociedade, nós aprendemos a respeitar uns aos outros, sendo ou não consumidores. E eu acho que é isso que tem que ser buscado. Só que quando as pessoas se fecham em guetos, do ponto de vista de que a minha moral está sendo atacada, você destrói a minha família, tal, tal, tal. A pergunta é, que família o senhor tem? O senhor, a senhora ou você tem? Que desenho de família é esse? Né? Então, nenhuma palavra ou nenhum conceito desses que estão sendo trazidos aqui precisa ser trabalhado de uma forma essencializada. Então, quando a gente está falando de democracia, a democracia nas suas imperfeições, a cidadania nas suas imperfeições. É o convívio com a diferença também nas suas imperfeições. O problema, e aí eu acho que uma das primeiras provocações feitas, uma das primeiras falas é, nós inventamos uma ideia de que a democracia tem que funcionar sobre certas regras de participação, mas ao mesmo tempo não queremos que as pessoas ultrapassem ou tenham as mesmas condições de participar. E aqui eu vou chamar para conversa o nosso segundo assunto que está escapando, a educação. Se as pessoas não têm acesso a um sistema de educação minimamente igualitário, é óbvio que a noção de discernimento e participação dessa pessoa, dentro da lógica política, vai ser comprometida. E com isso eu estou querendo dizer, são os mais pobres, os mais simples que são enganados. Não. São as pessoas com menos escolaridade que são os enganados e são massa de manobra. Não, o que nós temos visto é exatamente o contrário.
Temos visto aí um bando de empresários, de gente que é dono do dinheiro todo e que acredita em mula sem cabeça e outras coisas, para não dizer, para não ficar fulanizando a situação aqui. Tem gente que acredita em discursos extremamente sorrateiros e que não tem nenhum fundamento com a realidade. Então, eu acho que é fundamental a gente falar aqui a respeito de educação por esse motivo, que a educação é a consolidação do modelo republicano. Porque os poderes ou os cargos, porque quando nós falamos de democracia, ou se pensarmos em outros regimes aristocráticos, monárquicos, nós estamos falando de quem é que ocupa, como é que se ocupa as posições de mando nessa sociedade. E aqui, nas democracias representativas, estas posições de mando, elas são dadas a partir da noção de voto. Porém, como é que se vota? Por isso que eu estou insistindo nessas questões relacionadas à noção de cidadania. Que, por exemplo, a conquista da educação é uma conquista de cidadania. Né? A saúde, o emprego, direitos trabalhistas, significa o quê? Significa ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, maior possibilidade de tomar decisões. Quem está numa situação de desespero não é uma pessoa capaz de sair por aí e fazer reflexões sobre tomar decisões. Muito das decisões, muito do momento que nós estamos vivendo hoje, talvez essa população esteja cansada, desamparada, e eu falo assim, vai desse aqui que é mais maluco do que os outros. Só que nós estamos vendo o preço que se paga numa idiotice como essa. Né? Se é uma brincadeira de mau gosto, poxa vida, que sacanagem, sacanearam bonito, hein? Porque podíamos imaginar que ia ser ruim, mas jamais que ia ser tão ruim. Né? Então, nesse contexto, só para fechar aqui esse ponto, né? A noção de democracia pressupõe a noção de direitos, e esses direitos têm que existir minimamente para que a gente... E a educação é um deles. A educação ela é central. Ela é central, porque quando se formam as populações e todas elas passam a ter o direito de exercer funções de Estado, por exemplo, funções profissionais, significa que elas vão ter perspectivas, sensibilidades de outra natureza. Por isso que hoje, muito tardiamente, nós estamos buscando a equidade racial, por exemplo. Então, só para pegar um entre milhares de exemplos, e por que é que nós debatemos tanto, e talvez você tenha até me chamado aqui por conta do papel da universidade, quando se fala de cotas, as pessoas ficam indignadas com a política de cotas. Mas por quê? A gente não pode esquecer jamais que 85% das matrículas do ensino médio está na escola pública, e só 15% nas escolas privadas. E como é que estes ocupam, ou ocupavam até recentemente, a maioria das vagas? Tem alguma coisa errada aí, né? E ao pensarmos que num país de baixíssima formação, quando eu digo isso, eu falo assim, somente 16 a 17% da população jovem, entre 18 e 24 anos, está na universidade. O que significa que estes 17, 18, 16, 17%, menos de 20%, terão uma renda então, muito maior do que aqueles outros que não têm. Então, nós já sabemos qual é a nova classe social, o novo grupo, a nova classe média de daqui 10 anos. Basta ver quem está hoje na universidade e quem está de fora. Quem é que vai prosperar? Você pode pegar, vou anotar o nome aqui, ó, meu primo entrou na universidade, o meu outro primo não entrou. Eu tenho um sobrinho que entrou, uma sobrinha que não entrou. Anote e vê onde estarão daqui 10, daqui 15, daqui 20, e você vai perceber que à medida que o tempo passa, maior a distância. Isso é fraturar a noção de democracia. Isso é quebrar a noção de democracia. Porque a ideia de que as pessoas sejam iguais não significa que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Não, porque daí, obviamente, envolveria outros regimes políticos, né, outros sistemas. Não é disso que estamos falando, mas estamos falando que, à medida que a desigualdade ela é escandalosa, como é no caso brasileiro, é óbvio que ela compromete a noção de democracia. Porque o único momento que nós somos de fato iguais uns aos outros é na hora que vota. E aí o meu voto se dilui em outros 100 e tantos milhões. Entendeu? Mas eu sei perfeitamente que eu tenho direitos que outras pessoas que eu gosto, que eu convivo, não têm. Sim. Não tem porque não tem a renda, porque não tem o emprego, porque não tem a oportunidade.
E aí vai sendo desassistido, abandonado, de tal maneira que já não tem mais nenhuma perspectiva de vida. E aí é uma pergunta para além da noção de democracia. É justo? É humano? Essas questões todas se colocam dentro de um sistema democrático. E essas perguntas só são feitas dentro de um sistema minimamente democrático. Jamais num sistema de autoritarismo.